Olá, você assinante do canal 14 da NET. É um prazer muito grande estar mais uma vez para levar a você um programa, o programa Visão Geral, canal 14 NET, da jornalista Eliane Rodrigues. Para você nos acompanhando, nosso muito obrigado pelo carinho dessa audiência que você nos concede em todos os programas Visão Geral. Hoje nós estamos com um convidado mais que especial, ele que é pastor fundador da Igreja Ministério Vida Nova, aqui na cidade de Anápolis, uma igreja bastante conhecida não apenas na cidade, mas em todo o Brasil. Pastor Victor Hugo Queiroz, prazer muito grande recebê-lo aqui no programa Visão Geral, pastor. Prazer é meu, doutor Celese, doutor Lúcio, telespectadores. É um prazer estar participando deste momento e deste programa. Muito bem, doutor Lúcio Gomes, nosso companheiro de todas as horas, aqui conosco também para essa entrevista. Um abraço para o senhor, doutor Lúcio. Abraço, Celese, bom dia a todos. É uma alegria mais uma vez estarmos participando nessa data com a presença do pastor Victor Hugo, a quem nós temos uma admiração muito grande. É um prazer recebê-lo aqui, pastor. Muito bem, vamos começando aqui a nossa entrevista falando de um tema que ele gosta por demais. E aí, pastor, vai até uma curiosidade, porque, veja só, o senhor já teve várias opções de vida. Quando eu falo opções, inclusive profissionais, e já teve a oportunidade de se dedicar à vida na condição de empresário, já teve a possibilidade de dedicar sua vida à questão política, já foi inclusive vice-prefeito da cidade de Anápolis, já foi secretário estadual de Indústria e Comércio aqui de Goiás, né, no governo Marconi Perillo. Enfim, já teve várias oportunidades, mas dessas oportunidades, a que o senhor optou foi o pastoreio. E aí vem a grande dúvida, a grande pergunta que nós fazemos nesse momento: por que dessa escolha, né? O porquê de ser pastor em meio a tantas outras atividades que, inclusive financeiramente, lhe renderia mais dinheiro? Bom, Celese, é uma pergunta pertinente, até diante de tantas atividades, como você mesmo já disse, que eu já tive. Mas a minha opção pelo ministério foi algo muito pessoal, foi algo decidido entre eu, Deus e minha família. Foi um momento de decisão que eu tive que tomar, e essa decisão eu estava exercendo uma função pública, mas chegou um momento em que não deu mais para conciliar. E aí tive que fazer uma opção de vida. E eu não tenho dúvida que eu fiz a melhor opção, que é a opção pelo ministério, algo que eu amo fazer e desenvolver. Agora, isso chama a atenção, pastor, porque assim, nós que frequentamos a mesma igreja, doutor Lúcio, nós percebemos que quando o senhor sobe ali no púlpito, a gente percebe o quanto o senhor faz aquilo com emoção, a pregação. Eu me lembro até de uma pregação sua que o senhor dizia que todas as vezes que o senhor ali sobe, o senhor sente um frio na barriga. Isso é normal? Eu costumo dizer, Cirleice, que é a expectativa e a responsabilidade que você tem de entregar aquela mensagem para aquele púlpito. E eu digo que, a partir do momento em que você não sente mais esse frio, mais essa expectativa, essa apreensão, você se tornou um profissional do púlpito. E aí você não alcança como deve alcançar as pessoas. Então, quando eu estou ali, aos domingos, principalmente, diante de milhares de pessoas, sabendo que é minha responsabilidade entregar uma palavra que aquelas pessoas estão precisando naquela noite, naquele momento, é muito grande a responsabilidade, e isso nos deixa, sem sombra de dúvida, um pouco apreensivo. Essa responsabilidade que o senhor coloca, nós temos visto um crescimento muito grande no ministério, nós temos visto um crescimento muito grande entre os participantes da igreja. Ao que o senhor atribui isso? Como que se desenvolve esse trabalho? Em primeiro lugar, sem sombra de dúvida, uma ação de Deus. A Ele, glória, honra e louvor. Em segundo lugar, a equipe que nós temos. Ninguém, doutor Lúcio, faz nada sozinho. Ninguém constrói nada sozinho. E graças a Deus, a Igreja Vida Nova, em todos os seus departamentos e ministérios, tem pessoas dedicadas. Pessoas que fazem com amor e fazem dentro de um padrão de excelência. Então, o resultado que nós estamos colhendo, esse crescimento que nós estamos experimentando, primeiro a Deus e, em segundo lugar, a equipe, a todos os que são envolvidos, desde o zelador da igreja, que está ali organizando a limpeza da igreja, aqueles que estão na recepção
no Ministério Infantil, adolescentes, casados, homens, mulheres, enfim, jovens, todos trabalham focados e, acima de tudo, com uma integração muito grande. O senhor falou em crescimento, o doutor Lúcio trouxe esse tema e nós percebemos que a igreja já mudou de endereço por algumas vezes, dado o crescimento. Hoje, no local que está, na Avenida Senador Ramos Caiado, ali no bairro Maracanã, já está comportando ou ainda está comportando a quantidade de membros, pastor? Na verdade, existem algumas reuniões que já não está mais comportando, né? Especificamente o domingo à noite, o domingo pela manhã, na nossa reunião das 10 horas, tem sido um crescimento também que tem nos surpreendido, sabe? E nós já estamos vislumbrando, o proprietário do imóvel ao lado já me mandou um recado na semana passada, e dizendo que... Olha, isso é bom, hein? Informação importante. É um desafio. E nós vamos sentar, provavelmente ainda essa semana, e vamos começar pelo menos a conversar, e já que nós adquirimos o prédio dele também, o atual prédio, do lado também pertence a ele, então nós já estamos com a visão de futuro, e um futuro breve de uma ampliação também do nosso local de reunião. É sinal que pagou direitinho também, né? Você está querendo vender outra parte? Pastor, a igreja hoje conta com quantos membros efetivos? Bom, ali no centro da cidade, no centro ali onde nós nos reunimos, na Senador Ramos Caiado, nós temos mais de 2.100 membros cadastrados, membros mesmo. Temos um grupo de irmãos que se reúne na Jaiara, que são aproximadamente 400 irmãos, e temos um grupo de irmãos que se reúne ali no Jundiaí Industrial, são as duas nossas outras igrejas, que são aproximadamente 150 membros. Ou seja, beira 3.000 membros efetivos, fora os participantes, os visitantes nos cultos. Fora os participantes e congregados, né? Que tem aquelas pessoas que se congregam conosco, não se tornaram membros, mas estão lá conosco sistematicamente. Muito bem. Agora, pastor Victor Hugo, uma pergunta muito importante, doutor Lúcio, de nós fazermos é o papel social da igreja no mundo, ou seja, qual a importância da igreja dentro das questões sociais? Porque muito se fala da igreja, mas pela visão, apenas uma visão religiosa, né? Ou seja, as pessoas imaginam que a igreja tem um papel fundamental, serve apenas para alimento espiritual. Mas eu queria que o senhor trouxesse a sua opinião em relação a isso. Qual que é a importância da igreja dentro do contexto social numa cidade, num estado, num país, no mundo? É de fundamental importância, Silêncio. Até porque nós temos falado da importância da igreja fora das quatro paredes, fazendo ações sociais, participando dos mais diversos movimentos e das mais diversas ações. Desde há muito tempo atrás, eu sempre defendi, naquela época, o nosso segmento evangélico, muitos repudiavam a ação política, a participação política da igreja também. Achava que era só de um cunho espiritual. E eu me lembro que quando eu fui candidato a vice-prefeito, eu enfrentei muitas dificuldades, muitas barreiras dentro do nosso segmento. E eu entendo que o segmento evangélico e o segmento religioso, também a Igreja Católica, nós precisamos ainda mais focar para a ação social. Precisamos amparar, mas trazer uma ação social não somente assistencialista, mas uma ação em que ensine a pessoa a pescar, dê a ele a vara para pescar, para que ele possa, daí para frente, continuar desenvolvendo a sua vida. Nós fomos acostumados, por algumas políticas sociais que foram colocadas no nosso país, em que as pessoas recebem, e não eram estimuladas, e talvez até hoje não são estimuladas, a desenvolver nada. Eu entendo que nós precisamos, sim, ter uma ação social, uma ação política efetiva, porém, envolvendo o ser humano para que ele possa dar continuidade àquilo que a igreja inicia. O senhor colocou uma questão muito importante, que é esse envolvimento da igreja com o segmento político, com a questão da política. A participação da igreja. Nós tivemos aí na eleição de 2018 uma participação mais efetiva de pessoas ligadas a instituições religiosas. O próprio Cabo Daciolo
candidato à presidência da República, sempre nas suas aparições ele finalizava com glória a Deus e se apresentava sempre com a Bíblia embaixo do braço. O próprio presidente eleito, Jair Bolsonaro, usou um slogan, Brasil acima de tudo e Deus acima de todos. O senhor, que é um conhecedor da palavra, que tem um conhecimento diferenciado em relação à política e à religião, qual a análise que o senhor faz em relação a essas participações? Eu entendo, doutor Lúcio, que há necessidade da participação de pessoas que tenham princípios cristãos. Não é só pelo fato de uma pessoa ser religiosa que ela vai ter o meu voto. Não é só pelo fato de uma pessoa aparecer com a Bíblia na televisão ou nas propagandas que ela vai ter o meu voto. Eu preciso ver primeiro se ela tem vocação, eu preciso ver se ela tem um chamado para aquilo, e quero ver quais são os princípios que norteiam e vão nortear a ação política dessa pessoa, desse cidadão ou dessa cidadã. Então, é importante, eu defendo a participação, acho que esses segmentos religiosos têm que ter os seus representantes, mas representantes vocacionados, representantes que chegam lá e sabem o que vão fazer, e não chegam lá como muitos, nós já tivemos tristes experiências de participação de pessoas que só pelo fato de representar determinado segmento religioso, recebeu uma enxurrada de votos desse segmento e depois não representou, muito pelo contrário, às vezes até mesmo envergonhou esse segmento. Me permita, pastor Vitor Hugo, nós já tivemos, lamentavelmente, pessoas, líderes religiosos, que acabaram sendo presas porque estavam, de alguma forma, cometendo crimes dentro da política, né? Crimes de corrupção. E eram pessoas que, à época que foram candidatas, pessoas que se diziam representantes de Deus e que seriam representantes de Deus também dentro do Congresso Nacional. Exatamente. Agora, existem duas questões, Sileise. Primeiro, nós precisamos ver a vida pregressa dessa pessoa. Antes de você votar numa pessoa, você precisa analisar, porque vai ser o meu representante. O voto dele no Congresso, na Assembleia Legislativa ou na Câmara de Vereadores é o meu voto, é eu que estou votando porque eu o coloquei lá. Então, a primeira coisa. E a segunda coisa, que eu acho aí é mais difícil, é a gente... o joio do trigo, né? Porque durante a campanha são tão bons, né? É verdade. Agora, aquele ditado que fala, pastor Vitor Hugo, que a política não corrompe, porém ela revela. O senhor acredita nisso? Piamente, concordo piamente com isso. A pessoa vai entrar na política e vai se corromper. Não, ele vai se revelar. Porque quem se corrompe na política, se corrompe na família, se corrompe na igreja, é uma questão de oportunidade. É uma questão de oportunidade. Então, nós estamos agora, próximo ano, é um ano em que nós vamos escolher os nossos prefeitos, vamos escolher os vereadores, e daí a nossa responsabilidade de fazermos as escolhas corretas. Muito bem. Existe uma espécie, doutor Lúcio, de demonização, entre aspas, de pessoas dentro do segmento religioso e que resolvem entrar na vida pública, resolvem buscar votos em épocas eletivas. E eu destaco aqui 3 personagens bíblicos, né? Sadraque, Mesaque e Abednego, amigos de Daniel, e que todos eram, naquela ocasião, vinculados ao cenário político. É claro que na época não existia a democracia, logo não existia a questão do voto, da eleição, mas eram governantes de províncias e logo todos eles subordinados ao rei, o tirano Nabucodonosor. A pergunta que nós fazemos, dentro daquilo que o senhor já até contextualizou, essa questão da participação do cidadão, do cristão, do homem correto, da mulher correta, dentro do cenário político partidário. Deus abomina isso? Deus permite isso? Deus nos convoca a isso? Ou isso está dentro da questão do livre-arbítrio, porém com a bênção de Deus? Como é que nós devemos compreender isso, pastor Vitor? Doutor Sileise, eu tenho convicção que existem pessoas que são chamadas para isso por Deus, são vocacionadas para isso. Você citou Sadraque, Mesaque, Abednego, Daniel foi governador, José foi governador, Débora foi juíza e governante. Então, a Bíblia está cheia de participantes que tiveram uma ação direta na política da época. E não tenho dúvida que todos eles foram chamados e vocacionados por Deus.
Existem, sim, aqueles que são chamados, são vocacionados e honram o nome do Senhor ali onde são estabelecidos. Não só na política, mas no Poder Judiciário, né? E não só no Poder Executivo e Legislativo, mas também no Poder Judiciário. Agora, o que nós vemos muito em eleições é que todos se consideram chamados, todos se consideram escolhidos e todos se consideram com possibilidade de eleição, né? Então, é nessa hora que precisa fazer uma análise racional, das possibilidades e da vocação, do conteúdo que a pessoa tem. Por exemplo, eu estava vendo anteontem, doutor Lúcio, o Tiririca foi eleito por São Paulo e ele já gastou R$90 mil de passagens para o Ceará e só foi uma vez em São Paulo. Ele é representante do estado de São Paulo. E ele só está indo... Agora, por que no Ceará? Porque o maior número de shows dele é no estado do Ceará. E chama a atenção, no caso Tiririca, porque eu me lembro muito bem de uma entrevista concedida ainda no ano passado, no início do ano, antes do período eleitoral, onde ele criticou veementemente o Congresso, a partir de alguns participantes do Congresso, dizendo que ele se envergonhava daquilo por conta dos desmandos, dos desvios de condutas por parte daquelas pessoas. E aí você percebe que o crítico, doutor Lúcio, agora se transformou no agente envergonhador do Congresso Nacional. Se revelou, né? É o que nós falamos, a oportunidade permitiu que ele revelasse a verdadeira característica dele. Né? Esse é o risco, doutor Lúcio e doutor Silese, de votar só porque é artista, de votar só porque é pastor, de votar só por causa do título. Aquele jornal, Congresso em Foco, o procurou para ele dar as respostas e ele simplesmente não deu as respostas, porque ele gastou R$91 mil com passagens para Fortaleza e somente uma passagem, R$1.000 e poucos para São Paulo, já que ele é o representante do Estado de São Paulo. A população paulista votou no Tiririca na expectativa dele representar aquela região. Pois é, trazendo de Brasília para o estado de Goiás, nós temos uma celeuma que está sendo bastante discutida agora, que foi uma ajuda de custo para a primeira-dama do estado de Goiás, a esposa do governador Ronaldo Caiado, para uma viagem que ela fez a Roma, quando da canonização da Irmã Dulce. Né? E aí se discute porque ela não tem vínculo com o Estado, ela não exerce função pública vinculada ao Estado e ainda assim recebeu dinheiro nosso, dinheiro dos impostos, né, que todos nós pagamos todos os dias. E aí vem justamente isso, porque uma outra figura que no passado era um exímio atirador é justamente o governador Ronaldo Caiado, que sempre criticava esses desmandos por parte da ex-presidente Dilma Rousseff, do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, e que agora, assumindo o governo, essa prática ele não abominou quando era para sua esposa. Exatamente. Ela recebeu, isso, mas ela não foi na viagem por causa até da questão de saúde do governador. Mas uma assessora lá da OVG que foi. Mas ela chegou a receber e vai ter que devolver porque não realizou a viagem. Mas é aquilo, faço o que eu mando e não faço o que eu faço. É mais ou menos assim, né? Mais ou menos assim. Então, são essas decepções e são esse tipo de coisa que cada vez mais desacredita a população nos políticos. Pastor, existe uma frase conhecida de muitos e diz que para que o mal tome conta, basta que as pessoas de bem não façam nada e cruzem os braços e fiquem assistindo. Com base nessa frase, nós temos visto um início de transformação em relação à participação do meio evangélico na política. O senhor acredita que os líderes religiosos eles devem orientar, eles devem se posicionar em relação a candidatos ou eles devem simplesmente se abster? Porque num passado não muito distante, existia uma situação que não devia se envolver e hoje nós temos visto uma mudança nesse sentido. O professor se posiciona para os seus alunos. O médico se posiciona para o seu paciente. E por que não os pastores não podem se posicionar? Eu entendo, sim, que nós temos uma responsabilidade com as pessoas que nós pastoreamos e eu acho que nós temos a responsabilidade de trazer orientação em todas as áreas. Na área
espiritual, na área social, emocional e, por que não, na área política. Eu não gosto que fala de política no púlpito. Eu também não falo. Os políticos que vão na igreja, eu chamo lá na frente, oro por eles, porque a Bíblia diz que toda autoridade é constituída por Deus. Agora, fora da igreja, nas reuniões que eu faço com os membros e com a liderança da minha igreja, eu oriento sim. Na última eleição, eu reuni com toda a minha liderança e orientei, pedi votos para candidatos, sim. E pedi para que eles pedissem para aquelas pessoas que estavam debaixo da liderança deles. Então, eu fiz esse trabalho. Agora, eu não faço no púlpito, porque sempre eu posso ferir alguém. O José o irmão fulano está apoiando o José. Se eu pedir voto para o irmão José, tem aqueles que estão apoiando a irmã Maria. Vão se sentir feridos. Por que eu sou ovelha dele também e ele só pede para o irmão José? Então eu prefiro não usar o púlpito para isso. Mas nas nossas reuniões particulares e outras reuniões, eu trago orientação, sim, também na vida política da igreja. Algumas pessoas, pastor Vitor, eles dizem que as pessoas ligadas, os candidatos ligados aos segmentos religiosos, seja evangélico, seja católico ou de outras denominações, essas pessoas teriam, em tese, uma facilidade a mais dentro do campo eleitoral. O senhor que já experimentou as urnas, inclusive, como é que o senhor vê essa questão? A pessoa vinculada ao segmento religioso, ela tem mais facilidade, ela consegue, de alguma forma, votos mais fáceis ou o grau de dificuldade é o mesmo? Eu acho que o grau é o mesmo. É o mesmo de um líder comunitário. Um líder comunitário que representa a sua comunidade, ele também se relaciona com a sua comunidade. Se ele sai candidato a alguma coisa, ele vai ter algumas facilidades e vai ter também algumas dificuldades. E eu acho que no meio segmento, como os representantes de classes também, que saem como candidatos, representantes da OAB, representantes da Associação Médica, representantes de outros segmentos organizados da sociedade, todos têm o seu viés de facilidade, mas têm também o seu viés de dificuldade. Haja vista agora que nesse segmento religioso está sendo uma enxurrada de candidatos. É verdade, a concorrência está mais intensa, né? Pois agora parece que desandou até, sabe? Eu fico até preocupado. Saem muitos candidatos e termina no... Nós temos aqui igrejas, uma denominação muito grande, tem um grande número de membros e não consegue eleger representantes. Por quê? A quantidade de candidatos que sai dentro dessa mesma igreja pulveriza e termina não elegendo representantes. A participação dos líderes de frente, dos pastores, como é que o senhor vê a participação, inclusive nessa escolha, nessa análise de definição de candidatos, para que essas igrejas possam ter seus representantes, seja na Câmara Municipal, ou prefeituras, ou Assembleias Legislativas, Câmaras Federais, ou até o Senado. Como é que o senhor vê isso? O grande erro, Silêncio, das igrejas é que elas se reúnem somente a 60 dias antes das eleições para decidir quem vai ser o candidato. E aí já tem outros irmãos que já estão com a campanha na rua, e aí não consegue. Eu acho que isso tem que ser um processo. Um trabalho que você vai fazendo com os seus líderes, os seus pastores, não somente nos 6 meses que antecedem as eleições, mas durante um tempo até para ver quem tem o perfil. Depois bate uma tela, nós vamos ter 2 candidatos, ou nós vamos ter 3 candidatos, e são esses, e pronto, e vamos focar neles. Foi o que o Ministério de Madureira fez de uma maneira inteligente nessa última eleição, onde eles conseguiram eleger 2 deputados estaduais, 2 deputados federais e um senador, porque eles vieram fazendo esse trabalho nos últimos 6 meses. O bispo Oídes veio conduzindo isso ao longo dos últimos 4 anos e colheram um resultado extraordinário, né? 2 estaduais, o Rafael e o Henrique, 2 federais, o João Campos e o Glaucim da Focus, e o senador Vanderlan Cardoso. Quer dizer, claro que tiveram votos de outros segmentos, mas foi um trabalho estratégico que eles montaram e colheram resultados. Essa questão política
Ela atrai, né? É inevitável. Se deixar, nós vamos entrar. Me parece que você trabalhar esse tema, algumas pessoas até pensam, mas vocês estão falando de política, é cansativo. Mas o que a gente percebe, doutor Lúcio, é que tudo, exatamente tudo na nossa vida é definido através do viés político. Verdade, faz parte do nosso dia a dia, né? Pastor, Dentro de casa, se nós não tivermos habilidade política, nós vamos ter problemas. é verdade. Inclusive de obediência, né? Pastor, e falando de política, ano que vem nós temos eleição, né? Nós temos eleição, o senhor, como ex-prefeito, como ex-secretário, muito atento à cidade de Anápolis, com a participação efetiva nessa questão política. Qual que é a análise que o senhor faz em relação à campanha majoritária, a campanha para prefeito na cidade de Anápolis? A campanha para prefeito em Anápolis, historicamente, ela tem sido definida nas 2 últimas semanas das eleições. É só nós buscarmos o histórico, desde a minha época com o Anapolino, quando nós disputamos com o Luiz Antônio e o Rubens Ottoni, as eleições foram decididas nas últimas 2 semanas. Os últimos 15 dias. 15 dias. De lá para cá, nós tínhamos uma eleição em que o Adhemar estava eleito. É verdade, eu me lembro. Eleito. Nas últimas 2 semanas, o Vônei virou as eleições. Isso mesmo. Assim como Antônio Gomide, assim como o Roberto Naves. E por aí, né, historicamente. Agora, nós precisamos primeiro ver quem vai se apresentar como candidato. Ainda está muita especulação. Fulano não é, Beltrano não é. Não, fulano não é, mas vai sair desse partido e vai para outro partido. Nós precisamos primeiro ter a definição de quais são os candidatos para que nós possamos fazer as nossas escolhas, né? Fazer essas escolhas de uma maneira aberta, sabe, declarada, porque Anápolis é uma cidade extremamente importante, não só no contexto estadual, mas nacional, e Anápolis precisa, sim, de bons gestores. E aí dentro, agora, pastor Vitor, dentro do campo do parlamento, nós percebemos que as coligações, a partir dessa eleição para a Câmara Municipal, não haverá mais. Nós já tivemos a eleição do ano passado, onde para o Congresso Nacional não tinha mais coligações. Eu vejo como um empoderamento dos partidos, das siglas que já eram tidas como fortes. Como é que o senhor vê essa questão para os vereadores, e inclusive, na sua análise, o grau de dificuldade ou de facilidade que os candidatos terão? Eu acredito que continua tendo no mesmo grau. Haja visto, são 2 vertentes. Você vai para um partido mais tradicional, forte. Você precisa ter uma votação expressiva por causa dos concorrentes dentro do partido. Mas tem a possibilidade de fazer um número maior de vereadores. Você já vai para um partido menor, talvez você tenha uma facilidade maior de se destacar, mas talvez esse partido faça um número menor de vereadores e o número que aquele vereador fez não chegue. Então, eu continuo achando que o grande desafio do candidato a vereador, antes mesmo das próprias eleições, é ele decidir qual o partido que ele vai ser candidato. E não, quando eu digo decidir, é ver quais são os outros candidatos, para ver a questão da legenda, se vai dar legenda. Nós tivemos vereadores na última eleição que teve muito mais votos e ficou de fora. Vereadores que se elegeram. Justamente. Deputado estadual agora pela mesma forma. Então, agora, dentro dessa questão, pastor Vitor, o senhor falou que o desafio é escolher um partido, e eu vejo mesmo. Eu conversava recentemente com 2 líderes partidários aqui da cidade, e eles falavam acerca da dificuldade que eles estão tendo em aceitar atuais vereadores dentro das suas legendas. Segundo esses 2 líderes, estavam recebendo muitos pedidos de terceiros para que aqueles vereadores dentro da janela, no ano que vem, mês de março, que pudessem estar indo para suas legendas, mas já existia até mesmo uma ameaça por parte de alguns pré-candidatos, dizendo que se viessem candidatos, se viessem vereadores buscando uma reeleição dentro daquela legenda, eles ficariam de fora. E aí nós estamos acompanhando que alguns vereadores da cidade de Anápolis terão até dificuldade em ter uma legenda que os tenha dentro, né, com chances reais de serem reeleitos. A pergunta que se faz é, esses atuais vereadores vão ter a mesma votação que tiveram? Pois é.
Não se sabe. Não se Então sabe. não precisa ter esse medo. Eu acho que a pessoa, quando está com medo de que se vem A, B ou C, ele está inseguro dele mesmo. É do projeto político dele mesmo. É uma questão pessoal, né? Se ele não está acreditando no potencial dele, se torna mais difícil. Se o fulano que já é vereador, se ele vem, então eu estou fora. Eu quero, nas últimas eleições, para deputados, para vereadores, aliás, quando nós estávamos ainda, eu era, hoje, graças a Deus, não sou, 2016. eu não era filiado, hoje eu não sou filiado a nenhum partido político mais, mas nós estávamos tentando tabular a chapa de vereadores, e 2 vereadores nos procuraram e falaram, olha, se vocês aceitarem tais e tais vereadores na nossa chapa, nós que somos atuais vereadores não vamos concorrer. E aí, com muita pressão e tal, não aceitaram os 2 que eles... E esses 2 não se elegeram. Olha. Então não foi a questão dos 2 que estavam vindo. Então o problema não é quem vinha, é quem já estava. Quem já estava, exatamente. E pela mesma forma, eu acho que você que está me ouvindo, que tem um projeto político, que deseja ser candidato a vereador, foca no seu projeto, foca onde você já tem desenvolvido um trabalho e não se preocupa com o outro, preocupa com você. Eu acho que quando você começa a entrar para o nível da comparação, a comparação é o primeiro nível da mediocridade. Foca no seu projeto, acredita no seu projeto, caminha nele e lá na frente você vai colher o resultado. Se não se eleger, mas você vai ter os votos que realmente você mereceu. E aí, dentro dessa questão, pastor, já foi até uma dica de quem conhece o processo, tá? Então, se você levar essa dica adiante, o sucesso vai ser garantido, viu? Nós sabemos o que estamos falando. É verdade. Né? Tem gente que, se seguir essa orientação, se dá bem, viu? Sai na frente, inclusive. E tem gente esperando o momento de começar a trabalhar, pastor. Tem muita gente, não, quando começar a campanha, eu vou trabalhar. Isso vai ter uma dificuldade. E já tem outros que já estão, eu acompanho, inclusive, algumas pessoas que estão buscando uma cadeira na Câmara Municipal no ano que vem, que ele já está nas visitas. É isso mesmo. Já está visitando, abraçando, conversando, pedindo apoio, buscando lideranças de comunidades para estarem com que eles. nunca parou, né? Desde a eleição passada, eleito ou não, continua desenvolvendo. Apesar de ter uns sonhadores, né? Dentro daquele que agora há pouco o pastor Vitor Hugo disse, tem uns que a mamãe fala, meu filho, você daria um bom vereador. Ele falou, opa. Vai dar certo. Então pronto, sou candidato. Agora, pastor, voltando, né? Deixando política agora de canto e voltando à questão ministerial do senhor, existe algum projeto seu, um sonho seu, desde quando o senhor começou esse ministério de pastoreio, que o senhor não realizou ainda, mas que busca realizar? Existe? O senhor poderia falar isso? Claro, existe. É um sonho que nós estamos perseguindo e já estamos dando os passos concretos, que é implementar na nossa cidade um trabalho forte na área social. Nós queremos investir e vamos investir na área social. Agora, claro que nós não vamos reinventar a roda e também não vamos fazer o que outros já fazem e fazem bem feito. Então, nós vamos entrar por algumas vertentes que ainda não são atendidas, que ainda não são feitas, não é? Então, nós estamos trabalhando, já tem um grupo na igreja que está trabalhando, pensando. Nós temos uma associação, que é a Associação Cultural Vida Nova, e nós já estamos agora em fase de mudança de estatuto, para nós podermos aumentar a abrangência da ação dessa nossa associação. Esse é o meu sonho, essa é a minha prioridade. Pastor, essa questão ministerial, nós temos acompanhado já de algum tempo e temos visto que o senhor tem conquistado grandes projetos a cada dia, certo? Na sua visão, dentre essas conquistas, qual foi a maior realização que o senhor teve até o momento? O que o inspira até esse momento? Bom, a minha maior realização, doutor Lúcio, sem sombra de dúvida, é ter a minha família na casa de Deus. Essa é a minha maior realização. Tenho 3 filhos e 2 netos. Todos estão na casa de Deus. É a minha maior realização ministerial. Não adianta eu ter uma realização ministerial e não alcançar isso dentro da minha casa. Então, essa é a minha maior realização. Mas eu também vejo o que mais me impulsiona, o que mais me estimula, é a transformação de vidas. Pessoas que são realmente transformadas por Deus. Uma ação não é transformada pela religião,
não é transformado pelo pastor Hugo, é transformada por Deus. Vidas que chegam, pessoas que você tem o primeiro contato, não tem sentido, são pessoas que não vivem, elas existem, são pessoas que têm muitas dificuldades, de repente você vê que a vida dela vai mudando, vai transformando, e ela vai permitindo que Deus trabalhe na vida dela, e daqui a pouco, como diz as Escrituras, é uma nova criatura. Muito bem, pastor Vitor, eu não poderia encerrar essa entrevista sem fazer uma pergunta, analisando todo o contexto da nossa entrevista até aqui, esquecendo da primeira pergunta que ele fez e perguntando por que o senhor nunca quis ser candidato a prefeito da cidade de Anápolis, mesmo sendo por diversas vezes quase que pressionado contra a parede, né? Entre aspas, foi isso que lhe aconteceu por diversas ocasiões. Por que o senhor nunca quis disputar a prefeitura de Anápolis? Sirleise, cada momento foi uma questão. Deus me deu muitas oportunidades, como você já disse, eu já fui secretário da administração do estado de Goiás, no governo do Íris, fui secretário da Indústria e Comércio no governo Marconi, eu fui administrador por 2 anos da Transurb, quando ela era a segunda empresa, a segunda melhor empresa pública na área de transporte, só perdia para Curitiba, enfim. Então, Deus me deu algumas oportunidades, então, algumas experiências administrativas, algumas experiências políticas, mas sempre quando chega nesse momento, fala mais alto a vocação, fala mais alto o chamado do ministério, porque não dá para conciliar você ser prefeito e ser pastor de uma igreja. E aí, eu não hesito, a minha escolha já está feita, eu não vou abrir mão de um chamado que eu tenho em Deus, ainda que é muito nobre o chamado que você tem também para servir a sua cidade, né? Eu acho que isso é muito nobre e poucas pessoas tiveram esse privilégio. Mas, nessa hora, por não dar para conciliar, enquanto secretário da Indústria e Comércio, eu fiquei 2 anos e meio. Mas chegou um momento que não deu mais para conciliar. E quando eu fui convidado, eu disse isso ao governador na época. Governador, se eu tiver que fazer uma opção, a opção está feita. Eu não abro mão do meu ministério, do meu chamado. E foi quando eu cheguei para ele e falei, olha, não dá mais para conciliar. E aí ele me interrompeu e disse, a opção está feita, né? Feita, a opção está feita. E ele entendeu. Então, é porque não dá para conciliar. E eu não vou abrir mão daquilo que Deus me chamou. Para quem tinha essa curiosidade, que eu tenho certeza que não era apenas eu, doutor Lúcio. Eu também tenho certeza. Então pronto, está suprido, os nossos telespectadores também. Nós chegamos ao final da nossa maravilhosa entrevista. É sempre um prazer estar conversando com o senhor, pastor Vitor. Nós aprendemos muito aqui nesse momento, né? E nós queremos agradecer a sua participação aqui no canal 14 da NET, no programa Visão Geral, da nossa grande amiga jornalista Eliane Rodrigues, que está nos acompanhando ali, muito atenta por sinal, e agradecer a sua participação e deixar o convite aberto para outras oportunidades, para que a gente conheça um pouco mais da sua pessoa, para que possamos também conhecer um pouco mais dos seus pensamentos, das suas análises, inclusive políticas, muito importantes para todos da sociedade anapolina. O senhor que respira Anápolis, a gente percebe o quanto o senhor gosta da cidade, ama essa cidade, dos moradores dessa cidade de uma forma muito especial. Então fica aí o convite aberto e um agradecimento muito forte por esse carinho da sua participação aqui hoje. Obrigado, Sirleise, obrigado, Lúcio. E eu queria concluir as minhas palavras falando um pouquinho da Eliane. E ao olhar a Eliane, eu estava pensando, como é que eu posso resumir a Eliane? E eu não conseguia achar uma outra palavra a não ser essa, guerreira. Verdade. É uma mulher que luta, é uma mulher que batalha, é movimento social, é o jornal, vai atrás de autoridades públicas para defender o interesse de uma única pessoa, de um único necessitado. Então, eu quero aqui parabenizar a este canal, quero parabenizar você, Eliane, por esse trabalho extraordinário que você desenvolve em favor da comunidade anapolina. Que Deus te abençoe e que Deus te fortaleça. Muito obrigado. Doutor Lúcio Gomes, conosco mais uma vez, encerrando essa entrevista, por sinal uma belíssima entrevista, né? Tenho certeza que não apenas eu aproveitei por demais, mas o senhor também. De fato, é sempre uma alegria estar aqui participando. Nós agradecemos a Eliane, que tem nos acompanhado, e
desenvolvido esse trabalho. E hoje agradecemos em especial a participação do pastor Hugo. Pastor Hugo, que é uma referência para nós, uma referência enquanto pastor, enquanto homem, enquanto líder. E a cada encontro com ele é uma oportunidade extraordinária. Aprendemos realmente muito e esperamos poder participar mais vezes, nos encontrar mais vezes. Muito obrigado, Deus abençoe a todos. A você, assinante do canal 14 da NET, programa Visão Geral, um abraço, muito obrigado pelo carinho da sua audiência e a gente volta numa outra oportunidade. Você fica agora com o apoio cultural do programa Visão Geral. Restaurante Chamas Grill, comida caseira, cardápio variado, churrasco na brasa, service selfie, aberto de segunda a sábado, das 11 às 15 horas. Rua 7 de Setembro, número 627. Teleentregas 3943-8146. Restaurante Chamas Grill, opção de qualidade para o seu paladar. A água mineral natural cristaliza pH 7.35 é extremamente pura e cercada de qualidade. É de paladar leve e revigorante. Entre em contato com o distribuidor. Fone 62 33 13 81 56 ou fale com Vilmar 62 9 92 88 81 78. Água é vida. Minas.com Consórcios Múltiplos, caminhões, automóveis, motos, imóveis, financiamento, seguros. Fale conosco pelo fone 3099-7722 ou fale com Nério Oliveira através do 99194-7759 ou pessoalmente na Avenida Minas Gerais, número 122, bairro Jundiaí. Acesse nosso site www.minasgo.com. A Autoescola Reis possui 18 anos de experiência na formação de condutores e também é pioneira na implantação do programa de inclusão de portadores de necessidades especiais, com isenções de impostos na compra do veículo. Venha para a Autoescola Reis. Via Amazonas Pizzaria e Pub, o melhor da gastronomia napolina, unido em um único lugar. Pizzas, massas preparadas a seu gosto, pratos à la carte, tira-gosto e bebidas em geral. Agora estamos oferecendo também serviço de buffet de massas e pizzas. Via Amazonas para seu evento. Contato pelo nosso WhatsApp 99314 0450. Bicicleta, saúde e qualidade de vida andam juntos. Nesse Dia das Crianças, não perca tempo. Vá na Agência Batista e faça sua criança feliz. Lá você encontra lindas bicicletas, acessórios para a segurança do seu filho e muito mais. Sua bike sai montada e revisada. Agência Batista, Avenida Goiás, número 563, Setor Central. Fone 3324-2378. WhatsApp 99408-1028. Agência Batista, a loja líder no ramo de bicicletas. Pamonha Pura, aberta todos os dias a partir das 17 horas. Caldos, pamonhas e agora com uma super novidade: espeto assado na brasa, carne de lata, pratos individuais, grelhados na chapa e o tradicional rodízio de caldos às segundas e terças-feiras, menos aos feriados. Praça Dom Emanuel, número 358, bairro Jundiaí. Fone 3327-0318.